Olá, vamos agora falar da entropia em teoria ergódica, a entropia de Kolmogorov-Sinai. Então vamos adaptar as ideias que eu apresentei em geral, né, nos vídeos anteriores para a teoria ergódica. Nós vamos discretizar o espaço tomando partições finitas ou enumeráveis, formadas por subconjuntos mensuráveis. Associamos a cada átomo da partição um certo símbolo e obtemos um alfabeto finito ou enumerável. Depois nós calculamos a entropia de uma dada transformação que preserva a medida para cada partição fixada. Vamos definir isso. Finalmente, tomamos o maior valor possível entre todas as partições do espaço. Usando resultados gerais sobre a entropia em sistemas que preservam a medida, é possível realmente estimar a entropia para muitos sistemas que preservam a medida, usando o teorema de Kolmogorov-Sinai, usando geradores. Okay? Veremos isso agora com mais detalhes. Partição e função de informação. Então, tomemos um espaço de medida. Dizemos que uma família finita ou enumerável de subconjuntos é uma partição. Vocês já sabem se estes conjuntos são 2 a 2 disjuntos e a união tem medida total. E escrevemos P de x para o elemento que contém o ponto x da partição P. É o átomo que contém o x. Ok? P de x. A soma de duas partições é a partição cujos elementos são as interseções dos elementos das duas partições. Ok? Isto aqui, esta notação, este Vzinho, é também a notação de supremo, okay? Usada em, por exemplo, álgebra. Né? É o supremo de uma relação de equivalência para dois conjuntos. Okay? E de fato, né, qualquer família inumerável de conjuntos, nós definimos a soma de uma família inumerável de conjuntos como sendo a intersecção de conjuntos, né, de cada uma das partições, todas as possíveis interseções. Okay? Vamos usar isto depois para trabalhar com refinamentos de partições usando a dinâmica da transformação. Associamos a cada partição, agora, a função de informação, que é aquela função que a cada x associa menos o logaritmo da medida do átomo que contém o x, que é chamada IP, a função de informação. Claramente a IP, a função de informação, é mensurável, portanto é uma função simples se P for finita, ok? E há um limite de funções simples se a P for enumerável. E a entropia, ou a informação média de P, é equivalente a este número. Vamos escrever HMI de P, é o valor médio da função de informação, da partição P, que corresponde a calcular isto aqui, ao somatório de menos μP log de μP para todo o átomo P da partição. Nesta expressão, nós convencionamos que 0 log 0 é 0, ok? Para fazermos uma extensão contínua da função menos x log de x, que tem aqui esta cara, a função x log de x está aqui, então a extensão contínua naturalmente nos leva a definir que 0 log 0 é 0, ok? Admitindo uma extensão contínua. Tá, então esta é a definição de entropia de uma partição em relação a uma dada medida. Okay? Para isto nós nem precisamos que a medida seja invariante. Okay? Tá? Não tem dinâmica aqui neste momento. Observemos que se a função de informação, a função que nós usamos ali, né, que é menos x log de x, né, nós chamarmos essa função de φ de x, é fácil calcular a primeira e a segunda derivada, e a segunda derivada é estritamente negativa. Logo, a função, menos x log de x, ela é côncava, né? Ou seja, ela satisfaz esta relação aqui de concavidade, certo? Para todas as combinações lineares convexas, né? O valor da função numa combinação linear convexa de pontos do espaço de R, né? É maior ou igual que a combinação linear convexa dos valores da função nos pontos. Mais ainda, como isto aqui é estritamente menor que zero, a concavidade é estrita, ou seja, nós temos igualdade nesta relação aqui, esta desigualdade vira uma igualdade
se e só se os pontos são iguais, se x1 é igual a x2, etc. igual a xk. Okay? Vamos dizer que duas partições PQ são independentes se a medida da interseção de um átomo de P com um átomo de Q é igual ao produto das medidas P vezes a medida de P de Q, para quaisquer átomos. Okay? Caso nós tenhamos esta relação, caso duas partições sejam independentes, então automaticamente nós temos que a entropia, a função de informação da soma das partições é a soma das funções de informação de cada partição. E, portanto, no caso de termos partições independentes, a entropia da soma das partições é a soma das entropias de cada partição. Ok? Mais adiante nós veremos que em geral vale a subaditividade. A entropia da soma é menor ou igual que a soma das entropias, né? Quando eu trabalho com partições distintas. Vamos usar estas definições, né? Exemplificar o uso delas. Então, tomemos o espaço como sendo o intervalo 0, 1 e a medida como sendo a medida de Lebesgue. Para cada n, seja Pn, a partição dos subintervalos de comprimento 10 elevado a menos n, okay? Com extremos i sobre 10 elevado a menos n, em que o i vai de 1 até 10 elevado a n. Ou seja, eu vou pegar nos pontos da forma 1 sobre 10 elevado a menos n, 2 sobre 10 elevado a menos n, 3 sobre 10 elevado a menos n, etc. E vou olhar a partição dos intervalos que sobram, né, no complementar desses pontos. Eu tenho aqui o intervalo 0, 1. Este aqui, diríamos que é 1 sobre 10 elevado a n. Aqui é 2 sobre 10 elevado a n, etc. E este último será, este aqui é 10 elevado a n sobre 10 elevado a n, é 1, e aqui será 10 elevado a n menos 1 sobre 10 elevado a n. Okay? E os meus intervalos vão ser, os átomos da partição vão ser os componentes conexas do complemento, né, destes pontos. É o que está aqui exemplificado e vou tomá-los fechados à direita e abertos à esquerda. Tanto faz realmente porque os extremos com a medida de Lebesgue, né, eles têm medida nula, então eu vou obter uma partição de qualquer jeito. Partição módulo 0, né, em relação a Lebesgue. Ok, então para cada n vamos ter o quê? Vamos ter que a entropia do Pn vai ser esta soma para cada átomo da partição menos a medida vezes o logaritmo da medida. É esta expressão. Ok? E podemos ver que isto aqui é menos 10, é menos n log 10. Isto aqui é menos n log 10. Nós vamos dividir por 10 elevado a n e vamos somar 10 elevado a n vezes. Tá? Então vamos obter esta expressão aqui. A soma é isto aqui. Então esta é a entropia da partição Pn com esta medida aqui. De novo, eu observo que não tem dinâmica nenhuma aqui, eu não disse qual é a transformação que eu estou usando, simplesmente fixei uma partição em medida de probabilidade. Outro exemplo. Tomemos o espaço de símbolos, né? As sequências unilaterais com D símbolos, com a sigma-álgebra dos cilindros e uma medida de Bernoulli com a probabilidade de cada símbolo sendo um certo PI de 1 até D, né? Com o P entre 0 e 1. Okay? Aqui usei a notação de 0 até D menos 1, é indiferente. Então, para cada n maior ou igual que 1, seja Pn, a partição dos cilindros de comprimento n, ou seja, Pn é a família dos cilindros de comprimento n.
é que está aqui, né? Eu fixo as primeiras N letras das sequências e eu olho todas as opções de N letras que eu posso escolher para fixar. Okay? Todas as letras do alfabeto entram aqui, né? Eu faço todos os diferentes cilindros possíveis. Então, essa família é a partição dos cilindros de comprimento N. É uma partição mesmo, né? Ou seja, é realmente uma partição. Uma partição, eu nem preciso de medida aqui, de fato, para dizer que é uma partição. É uma família de conjuntos que são disjuntos 2 a 2 e a união é o espaço inteiro. Nem preciso de medida, de fato. Não preciso dizer módulo zero. Mas então, qual é a entropia desta partição? É a soma para todas as possíveis escolhas de símbolos de menos a medida do cilindro, logaritmo da medida do cilindro. A medida do átomo vezes o logaritmo da medida do átomo com sinal menos. Okay? Mas nós sabemos que a medida destes átomos é de fato o produto das probabilidades de cada símbolo. Então vamos obter isto aqui. Okay? E agora eu observo que quando eu faço o logaritmo do produto, eu obtenho a soma de logaritmos. Né? Então esta expressão aqui, né? Esta expressão aqui é a mesma coisa que o log do PAJ somado em J. Certo? E eu aproveitei que tudo isto é uma soma finita para colocar a soma em J em evidência. Tá? Mas é perfeitamente equivalente. Okay? Então estou somando isto aqui e isto é este logaritmo do produto. Okay? Agora eu observo que se eu isolar, eu estou aqui, para cada J, eu olho o PAJ, né? Tenho somado em PAJ. Eu isolo o log de PAJ com um PAJ aqui. Então, eu faço uma escolha aqui. Okay? E depois eu coloco os outros P's aqui. Aqui tem todo mundo menos o PJ. Menos o PAJ, perdão. Okay? Todos os fatores menos o PAJ. Então, para cada J, eu isolo o PAJ log de PAJ, né? Coloco aqui, com o sinal trocado, estou somando em J, e o resto dos fatores eu coloco cá. Okay? E aproveito o fato, estou com uma soma finita, né? E as somas são comutativas e são distributivas em relação à multiplicação, então eu posso fazer, né, esta distribuição. Bom, o resultado é que isto aqui é de fato uma certa entropia, né? Isto é um certo valor e isto aqui vai ser sempre 1. Reparem, quando eu somar, vocês podem agora somar, se eu somar os PA0, eu fixo, se eu fixar tudo menos o PA0, né? A soma de PA0 em A0 é 1. Então eu posso eliminar o PA0 nesta soma. De novo, aqui vai ter o PA1. Se eu fixar tudo menos o PA1, somo tudo em PA1, a soma de PA1 para todos os A1s é 1. E assim sucessivamente. Então esta soma toda aqui vai ser 1. Então eu vou ficar apenas com isto aqui. Okay? Esse é o resultado final. Tá? Então a soma da direita pode ser escrita para cada J fixado como uma coisa destas. Isto é a soma para todos os PIs, né? Aplicado, eu tenho aqui quantos elementos? Eu tenho n-1 elementos, n-1 fatores, né? E usando a distributividade da multiplicação com a adição, eu posso escrever isto tudo como a soma dos PIs vezes a soma dos PIs, vezes a soma dos PIs, vezes a soma dos PIs, n-1 vezes. E isto aqui é 1. Ok? Como eu expliquei no slide anterior, né? Com uma notação um pouquinho mais explícita. Então, obtemos esta relação. A entropia vai ser esta soma aqui. Para todo J, né? Como isto é sempre igual,
isto dá N vezes, né, esta expressão. Isto é a entropia de Pn, desta partição. Uma partição finita tem entropia finita, né, mas nem toda a partição enumerável tem entropia finita. Algo para termos cuidado. Então, se a partição for finita, né, isto aqui é o número de átomos da partição é finita, essa partição é finita, então a entropia dessa partição é menor ou igual que o logaritmo do número de átomos e vale a igualdade se e só se, né, a medida de cada átomo for uniformemente distribuída, se a medida de cada átomo for 1 sobre o número de átomos. Ok? Porquê é que isto é verdade? Porque se eu tomar esta partição e se eu fizer τ igual a 1 sobre n e xi igual à medida dos π's, né, nós obtemos por concavidade que 1 sobre nh mi n é exatamente esta soma, né, e usando a expressão da concavidade, isto é menor ou igual que φ da soma, mas esta soma, né, uma vez que os xi somam 1 e os t's são constantes iguais a 1 sobre n, esta soma é exatamente 1 sobre n. Okay? Então, φ de 1 sobre n, a φ, lembrem que é menos x log x, né? Portanto, φ de 1 sobre n é 1 sobre n log n. Okay? E já sabemos que, devido à concavidade estrita, vale a igualdade se só se os xi são todos iguais. Mas se os xi são todos iguais, né? Como todos eles são números entre 0 e 1, né? São probabilidades, se os xi são todos iguais, eles somam 1, né? E são em número de n, então cada um deles tem que ser 1 sobre n. Certo? 1 sobre n em que n é o número de elementos, é o número de átomos da partição. Então está aprovado o lema. Vamos agora ver um exemplo de uma partição enumerável com a entropia infinita, para termos atenção que nem todas as partições são de entropia finita. As partições finitas, sim, têm entropia finita, mas as partições infinitas podem ter entropia infinita. Okay? A ideia é fazer o seguinte: nós sabemos que este integral é finito, certo? E, portanto, pelo critério de integral, né, esta série é sumável. Então, existe este número como um número real, né? E se eu dividir por este número, eu obtenho que a série vale 1, claro, né? Eu dividi pela própria soma. Vamos agora fazer o seguinte: vamos particionar o intervalo 0, 1 em intervalos pk, em que a medida deles é exatamente o valor de um elemento da série. Ok? E vamos só que mi é a medida de Lebesgue. Então este é o comprimento, de fato, dos intervalinhos. Tá? Então, reparem, eu tenho aqui uma sequência de elementos de soma 1. Tá? O que eu vou fazer é, vamos chamar estes elementos de... chamemos estes elementos de pk. Ok? Então o que nós fazemos aqui é pegar no intervalo 0, 1. Então, começamos com k igual a 2. Então, primeiro marcamos o valor P2. Então, este é o primeiro intervalo. E aqui devia ser k maior ou igual que 2. Este é o primeiro intervalo. Depois aqui marcamos P2 mais P3. Este aqui é o terceiro, é mais outro intervalo. Né? Depois marcamos aqui P2 mais P3 mais P4. E este aqui é mais um intervalo. E assim sucessivamente. E nós sabemos que isto vai se aproximar, vai convergir para 1. Então nós temos uma sequência enumerável, infinita, de intervalos, né, que vai cobrir todo o intervalo 0, 1.
Tá? Bom, e agora nós podemos achar uma expressão para a entropia. A entropia é a soma, né, da medida menos com o sinal trocado, né, da medida de cada intervalo vezes o logaritmo da medida de cada intervalinho. Okay? E esta soma, abrindo aqui as expressões de logaritmos, fica com esta cara. Mas se nós aplicarmos agora o teste da razão, da convergência de séries, vem que esta expressão, esta série, tem o mesmo comportamento que esta série. Né? E se nós usarmos novamente o teste do integral, vemos que ela é divergente. Okay? Logo, esta entropia, né, é infinito. A entropia não é infinita, né? A série, ela é divergente. Okay? Então, a teoria vale com entropias, com partições que têm entropia finita, podendo inclusive ser partições enumeráveis, mas elas precisam ter entropia finita. Okay? Então, isto é um aviso de que é preciso ter cuidado com partições enumeráveis, okay? Mas isso podemos depois conferir passo a passo. Né? Podemos conferir em cada caso. Em seguida começaremos a falar de várias propriedades da entropia como função e entraremos com a noção da entropia condicional de uma partição em relação à outra.